O slide eu já deixei disponível, então depois vocês podem consultar, tá? Mas também eu vou colando aí a tela para que vocês possam utilizar aí no chat, quem quiser anotar, caso eu passe aí, tá? Bom, nossa programação, em resumo, a gente vai abordar o processo de compra e aí o processo também é voltado aí à questão de serviço e a questão de produto. Muitos grupos, né, ou muitas pessoas dos grupos ficaram até em dúvida quanto a isso. Tipo, quando a gente vai contratar serviço, como que é que funciona? É, o processo de compra e a negociação, levando em conta que para produto eu tenho uma forma de fazer e para serviço eu tenho uma outra forma. Então, eu vou até diferenciar um pouco para também ajudar vocês aí. Só lembrando que a gente vem numa sequência de trabalho onde falamos do processo de suprimento, que eu dei até o conceito aí de cadeia de suprimento, supply chain, o funcionamento, tá? Então, o processo de suprimento ele é importante para qualquer empresa, porque é aquela garantia que você vai receber a mercadoria, que o cliente, quando for na sua loja, ele vai encontrar a mercadoria e que você consiga, o que você possa ter da melhor forma, o melhor preço e que isso vai trazer resultado, até porque uma vez que você tem a quebra, a quebra de estoque ela acaba trazendo prejuízo e acaba trazendo algumas questões dentro aí da empresa. Só lembrando que a gente até falou questão de contrato, é, se eu tenho um contrato e o contrato não é seguido, o contrato é quebrado, eu acabo tendo que pagar multa. Então isso também acaba aí prejudicando. Falamos dos fornecedores, e aí o papel do fornecedor, dentro disso que eu acabei até de citar, sobre o suprimento, é fundamental, porque sem o fornecedor, você não tem a negociação, você não tem a mercadoria. E o ideal é que se desenvolva aí uma parceria com o fornecedor, que se desenvolva uma relação muito próxima, porque a sua empresa vai precisar dele, assim como ele precisa também, mas trabalhando junto, né, de forma aí, bilateral, você consegue melhorar o seu processo, melhorar a questão de prazo, às vezes até de preço, porque o fornecedor passa a fazer parte do seu negócio. E aí, para que isso ocorra, né, em muitos momentos, em diversos momentos, a gente tem aí a questão da negociação, que ela é uma das tarefas é, fundamentais dentro desse processo, porque você negocia com o seu cliente, você negocia com o fornecedor, você negocia aí até com as áreas da empresa, e isso traz o resultado no final. Se nós pararmos até para pensar no caso lá da Dell, negociação aí, a Dell sempre está ligada para poder garantir o funcionamento e a entrega num prazo bom. Se a gente pensar naquele caso do atraso lá da soja e da fila de navio no porto, não sei se vocês vão se recordar disso, foi acho que até na semana que teve aquela palestra lá do Júlio da FATEC, é, também há uma negociação, porque você negocia com os armadores, negocia aí a chegada do navio, negocia com o produtor para que possa fazer o envio com o caminhoneiro. Então, há uma negociação sempre e todos os elos aí acabam se envolvendo. E pensar nisso, no processo de negociação do fornecedor, a gente precisa falar e lembrar do processo de compra. Uma vez que o processo de compra ele é aquela trajetória ou aquele passo que o consumidor faz quando ele tem necessidade de buscar por um produto. Então, se eu sou uma empresa, é todo aquele roteiro que eu vou fazer para que eu chegue ao produto. Então, imagina que na sua empresa houve lá uma demanda, no passado aconteceu muito isso. Uma demanda por álcool gel para poder adaptar conforme as normas das prefeituras, ou norma do estado e tal. Aí como é que a gente tem o processo de compra? Houve a necessidade de comprar, seja aqueles displays, vocês já devem ter visto, né? Aqueles display que você pisa e sai o álcool em gel, seja o álcool em gel naquele que você aperta em cima tal. Então, houve a necessidade.
A partir daí, há todo um caminho para que o processo de compra ocorra. Então, eu faço a pesquisa do fornecedor, eu vou buscar, eu vou fazer aqui a seleção daqueles que são melhores, e aí nessa seleção eu avalio para que eu possa fechar o contrato de compras e aí sim eu tenho aí o processo concluído e o item recebido. Então é importante que em cada passo eu tenha a equipe engajada, a equipe do processo de compras, tá? Do setor de compras, o setor de estoque aí acaba também ajudando. A gente até tinha falado, né? Se é um produto, se é um item de cunho muito técnico, muito específico, que ocorra ou que haja aí um detalhamento desse item para que todos fiquem sabendo. Uma vez que não é porque o cara é do setor de compras lá da empresa que ele domina aí todos os critérios técnicos. Então, há necessidade nesse processo de compras de que se tenha aí o suporte de outras áreas para que trabalhe junto. No processo de compras também há uma necessidade de um equilíbrio. Então, não é chegar lá, né? O governo faz isso. O governo vai lá, ele compra pelo menor preço. Mas uma empresa privada, uma empresa comum, aí, digamos, ela não vai prisar só por preço, até porque ela vai comprar para revender ao consumidor. Então, esses critérios ou esses fatores, eles dependerão aí muito do viés chamado aí qualidade, a questão de quantidade e a questão do custo. Uma vez que você vai buscar o equilíbrio e com esse equilíbrio você tem o melhor resultado. Então, geralmente há um orçamento que a empresa tem, que a empresa apresenta, que ela fala, olha, a gente pode gastar para comprar, vamos supor, vai modernizar o setor, os setores diversos, assim, comprando computador. Aí há um orçamento que é feito, um planejamento para que se modernize. E aí com esse orçamento, né, com esse planejamento, você consegue aí saber a questão de quanto pode gastar, analisar a especificação do computador que vai ser comprado, e aí você tem o ponto aí da qualidade, que a gente pode levar até em consideração a capacidade, né, de processamento, tipo quantos gigas, quantos teras, tal, e a quantidade que você vai conseguir. E aí você briga, você negocia, você vê a questão de preço, porque tudo isso traz um melhor resultado no final. Lembrando que quando a gente falar de compra, não é comprar assim, tipo, comprar por comprar, mas você precisa nesse processo que traz aí a compra, fazer com que haja um melhor aproveitamento aí do recurso ou do dinheiro que vai ser utilizado. Não esquece que, tipo, a gente vai comprar um monte de item. Tá, mas isso daí vai trazer retorno? Tem certeza? Esse item que vai ficar parado um tempão lá para ser vendido, a empresa está disposta aí a arcar com esse custo de mercadoria que está parada? Será que isso vai dar certo? Então, fatores externos que precisam aí também serem levados em conta e serem pensados, uma vez que a gente não pode esquecer o equilíbrio entre a quantidade que eu tenho que atender no cliente, o valor a ser pago e a quantidade que eu tenho em estoque. Tudo bem até aí? Tranquilo? Espero que sim. Se alguém tiver dúvida, pergunta. Beleza, boa. Um outro fator, pensando nesse processo de compras, nós temos que levar em consideração o seguinte ponto. Dentro do processo que nós temos, existem alguns estágios ligados aí à parte de compra. E esses estágios, eles vão nos ajudar a poder fazer com que esse processo funcione de uma forma eficiente, de uma forma que traga realmente resultado. Então,
Primeiro ponto, identificar a necessidade aí do que vai ser adquirido e verificar se realmente aquilo é necessário. Eu lembro uma vez que eu participei de um processo de compra e eles estavam com um pedido lá que era tipo, não sei se algum de vocês já viu isso, mas eram uns cubinhos de cera para impressora. Existe uma impressora da Xerox que ela não é nem toner, nem jato de tinta, aqueles cartuchos. Ela é um cubinho de cera que dentro você insere lá. Ele tem até meio que um formato geométrico, porque cada cor só entra no espaço daquele formato. E aí pediram para a gente comprar. Só que o processo de compra ele não é tão rápido, porque a gente tinha que ver quem que vendia. E aí não comunicaram que a impressora tinha quebrado e não comunicaram que para arrumar era mais caro do que a impressora nova. Resultado, a gente comprou, chegaram os cubinhos, que foi pago tipo uns 20 mil reais aí, nas várias unidades que foi pedida, e por resultado a gente teve que tentar revender. A gente, na verdade, fez uma troca com uma outra empresa em São Paulo, por cartucho, por toner que a gente tinha lá nas impressoras. Demos sorte, porque ainda conseguimos, mas tipo, o valor que foi gasto poderia ter sido evitado se tivessem comunicado e suspendido o processo de compra. Então, você precisa identificar aí essa necessidade de adquirir realmente, ou se você não tem uma outra opção, se a empresa, o estoque está certinho, se realmente não tem, vai decidir aí sobre o produto ou sobre o serviço, tá? Então, pensa também que não é só o produto, mas também serviço. Quanto à contratação de um terceirizado, é normal de que as empresas, às vezes, é normal que elas façam o processo para cobrir férias de trazer terceirizado. Ou quando precisa de uma demanda em um período específico de, de movimento aí, de mão de obra, ela traz também o terceirizado. Então, eu também tenho essa decisão sobre a contratação de serviço. A galera aí do trabalho sobre serviço, que é mais de um pessoal aí, pensa assim, processo de contratar o serviço, eu vou trazer mão de obra para atuar comigo. Seja vai para manutenção de ar-condicionado, seja para serviço de limpeza, portaria, para ajudar a cobrir aí uma demanda. Isso vocês acredito que já visualizaram nos supermercados aqui da região na época de Natal. Pode perceber que fica um monte de gente com camiseta diferente da empresa, tipo, se é da Mazini, né, uma camiseta branca lá que eles usam com o logotipo azul, e aí essa camiseta acaba identificando que aquela pessoa foi contratada para cunho temporário. Então, isso também passa aí pelo processo, apesar de não ser uma compra, né, você não está comprando funcionário, mas você está comprando lá o serviço, você está contratando, tá? Então, é também aí uma observação. Geralmente eu falo de produto, mas o serviço também faz parte. Montar a equipe de compra para poder atuar, seja em um projeto de compra, se é algo mais trabalhoso aí, com mais detalhes técnicos, seja em algo mais simples. Então você precisa ter uma equipe que possa dar esse suporte, observar a quantidade e especificação, tá? Especificação é o detalhamento, igual eu já tinha falado, tipo, computador de 8 gigas com 1 TB, com processador quadricore da, da Intel, e aí você especifica e em cima disso você coloca aí o quão que é aceitável na hora de você até pensar em negociar, que você tenha para menos ou para mais dessa especificação. E aí, depois que você definiu tudo isso, você vai orçar. Todo mundo sabe, né, o que é orçar? Uma palavra talvez diferente, apenas 5 letrinhas aí. Sim, não, mais ou menos. Fala, Selma. Ai, eu sei, mas eu não sei explicar agora. Orçar é ver quanto que custa? Não. A Gabriela, a Ingrid também ia falar. Fala, Ingrid. Ah, não, é que eu tava pesquisando, tipo, a diferença de você fazer uma cotação e de você fazer um orçamento. E que é a diferença praticamente, tipo, porque o orçamento é mais em um período definido, tipo, uma semana.
sabe? Ah, É isso? Não sei. Acho que sim. eu não entendi Tipo, muito você bem o que você definir colocou. quanto vai custar algo, só Ah, você não entendeu? não, calma aí. Você tá falando é quanto vai custar algo? Não, então, tipo, eu vi que a diferença basicamente do orçamento é que quando você vai ver quanto vai ficar custando algo, só que, tipo, já definido em um tempo, tipo, quanto vai custar algo em uma semana, um mês, já tem um prazo, sabe? Entendi. É, quando a gente tem um processo de orçar, é você fazer a procura aí pelo orçamento, a procura pelo preço. Até a Kelly colocou, entra um pouco ainda, se ela falou. Agora, isso que você está falando, eu acredito que é porque quando a gente faz esse processo, geralmente a proposta do orçamento, ela tem validade. Então, um exemplo, fiz uma proposta lá para o cliente e o mercado que eu atuo, ele é muito volátil, porque é produto importado. Quando eu falo volátil, é que o preço muda, às vezes não tem para entregar. Então, se o mercado é volátil, eu coloco um prazo, olha, validade de 5 dias, validade de 7 dias, de 10 dias. E aí você tem a modificação após aquele período, até porque, né, com essa volatilidade do mercado, se eu passo um preço e chega a semana que vem o preço aumenta e a pessoa fecha comigo na outra, eu já vou estar em prejuízo. Já vou colocar isso daí também para vocês. Outras etapas do estágio de compra, que é a seleção de fornecedor. Então, por que que o Extra escolhe lá a Mazine para pegar a galera que é da mão de obra que trabalha na temporada? Porque dentro do processo de compra do Extra, olha o que eles levam em consideração, os KPI, que são os indicadores de desempenho, igual aqueles cálculos que a gente fez aí nessas duas últimas aulas. Eles vão planejar a logística, vão analisar se realmente é viável, qual é a empresa que atende melhor, se der um problema, qual é a empresa que vai conseguir atender esse pessoal, porque não sei se algum de vocês já passou por isso, mas às vezes a sede da empresa fica, vai lá no interior de São Paulo. Aí qualquer coisa que tem que resolver, o funcionário tem que se deslocar até a sede lá no interior de São Paulo. Então, até esses fatores são pensados quando nós temos esse processo aí de planejar a logística e de fazer o estágio de compra ou de fechar aí a contratação de um serviço, tá? E aí eu faço, ó, a avaliação do desempenho desse meu fornecedor, seja um produto, seja também um serviço, e eu tenho aí a implementação do contrato, tá? Porque aí eu vou contratar lá uma empresa de engenharia, fazer a avaliação do desempenho, eu vou ver se eles têm a equipe necessária que me atende com os critérios técnicos lá, vamos supor, para fazer uma obra. Então tem muita empreiteira aí que ela acaba sendo chamada tal para poder dar suporte a diversas construtoras na obra, porque às vezes a construtora não tem uma equipe que toca a obra. Ela tem a estrutura, ela tem a incorporação, mas ela não tem a estrutura da obra mesmo. Então contrata-se aí uma empreiteira e a empreiteira ela acaba tocando a obra, fazendo aí a execução. Então por isso que eu avalio o desempenho, avalio a equipe e aí eu faço o contrato, tá? Existe uma construtora, até em Santos eles têm também, em Praia Grande eles têm, muito grande, eles têm muito empreendimento aí que já saiu e eles passaram por um problema no passado, não sei, a pandemia acabou atrapalhando e tal, mas eles pararam um monte de obra. Tanto tem uma aqui do lado, aqui na praia, que eles pararam porque não tinha mão de obra. Houve algum problema com a empreiteira, então quando eu faço esse processo e aí eu tenho um contrato, eu preciso observar, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, mas eu preciso observar as garantias do contrato e o que que o contrato me fala. Até porque a construtora vendeu os apartamentos. Então, tipo, quem comprou não quer saber se a empreiteira vacilou com eles ou não. Eles querem que faça a entrega. Então, esse processo aí dos estágios é interessante de se conhecer e deixar amarrado para evitar de ter problema futuramente. Porque, além deles, nós chegaremos aí
a etapa de como é que eu vou fazer para que eu conclua aqui esses estágios, tá? Então, a gente precisa pensar, identificar uma demanda ou requisito é uma etapa. A gente até falou ali naquela parte do estágio, né, que eu vou decidir sobre o produto, eu vou identificar aí a questão da necessidade. Vai ser gerada uma requisição, acredito que a gente já tenha falado em outro momento, até o Ricardo também já tinha contribuído quanto a isso. Faço uma requisição, então vamos supor, eu sou o setor de produção de uma fábrica. Vou fazer uma requisição, solicitando aí matéria-prima para poder continuar a produção. Então, essa requisição, ela vai contar com as especificações daquela matéria-prima, até porque eu tenho uma demanda para aquilo. E vai haver o registro de solicitação de cotação. Lembrando que a cotação, ela é feita, ou ela vai ser passada aí para o fornecedor. Então, vai registrar a solicitação da cotação e isso vai ser passado adiante. Um fator também que precisa ser pensado é que quando eu faço a solicitação, é interessante que a equipe, principalmente aqueles que, deixa eu só voltar um pouquinho, que fizeram a solicitação, que eles possam verificar se realmente aquela quantidade que foi pedida, ou se aquela especificação, se aquele item, ele está batendo. Eu não lembro se foi a turma de vocês que tinha, semana passada, citado sobre a nomenclatura comum do Mercosul, que é o NCM. Foi aqui ou não? Ou foi outra? Agora não vou lembrar aí se foram vocês ou se foi em outra sala, mas eu vou colocar agora. Professor, foi que assim, Foi você, né, cara? Verdade. Foi eu, só. Falei a respeito. Boa, Cauã. Então, na nomenclatura comum do Mercosul, a gente tem lá a ideia de padronizar os itens. Essa parte aí não vai pular em tópico, porque eu devo ter recortado ele. Eu fui duplicar o slide e eu coloquei como imagem, então ele está todo como imagem no texto. Bom, mas deixa. De eu rever a proposta, tá, que é o primeiro tópico aqui, de eu rever a proposta de solicitação, ela passa aí por que o setor me deu o ok, me deu o aval, tipo, olha, realmente é isso que a gente está precisando. Tá certo, tá? Então, pode continuar aí o processo. Na sequência, né? Eu vou selecionar a melhor oferta. Isso também se aplica em serviço? Também se aplica. Eu lembro que a gente foi contratar uma empresa para monitoramento e acompanhamento, tipo de portão automático, essas coisas. E aí eles entregaram lá, tipo, a especificação de marcas que trabalham, entregaram na proposta, né, da cotação, o suporte, como que funcionava, se era suporte 24 horas, se tivesse uma emergência, o que acontecia. Cada empresa colocou o seu cenário, o que ela oferta. Então, após isso, a gente seleciona aí essa melhor oferta, observa aí os critérios que foram especificados, como o preço, a disponibilidade e a qualidade, que foi até o que eu trouxe esse exemplo aí da empresa lá empresa de portão, de monitoramento e sei lá mais o que eles faziam, eles faziam um monte de coisa aqueles caras. Aí a gente faz a criação do pedido para poder comprar, né? Claro que aí o fornecedor já deu a proposta dele, já deu o ok e há um acordo, então você fecha o acordo e aí com os termos desse acordo e com as condições a gente sela aí para que possa a coisa como um todo começar. Tipo, se eu contratei o serviço, eu fecho, já tem lá a partir de quando que começa. Se eu vou comprar um produto, uma mercadoria, também já vem escrito, né? Quando que vão me entregar, tipo, os lotes, quando é que vão chegar, até porque eu posso comprar de uma vez, posso comprar fracionado, que seriam aí os lotes. E tem mais processo, que quando chega, né, claro, quando é serviço é diferente, mas quando é produto, quando chega, eu vou inspecionar para ver se realmente está correto. Se for serviço, isso daí vai funcionar eu verificando no dia a dia se está ou não atendendo.
eu falei até quase agora do ar-condicionado, não sei se vocês se recordam, mas quando você vai contratar uma empresa de ar-condicionado, você só vai conseguir medir ou analisar se realmente aquilo que foi contratado foi entregue quando é, você vai testar lá o ar-condicionado para ver se está ok, se está funcionando, se realmente o serviço foi feito, porque senão, né, a gente, tipo, o cara começou lá e tá fazendo, aí você vai ficar lá intervindo no trabalho dele sem esperar que haja conclusão, então não dá. Então, ó, fez o recebimento, tem a nota fiscal, foi assinado, você confirma e manda para o setor de compras e aí ele faz a compra e a gente finaliza aí essa etapa do processo. Tudo bem? Essas etapas aí são várias coisas, né? Até na outra aula a gente tinha falado que às vezes, né, a gente olha lá o que quer comprar, vê o preço, vê em outro lugar, paga, pronto. Mas esses outros elementos mais detalhados também são interessantes aí que vocês tenham conhecimento, que vocês visualizem, porque é, as etapas podem comprometer depois a operação da empresa. Tranquilo, né? Alguém quer perguntar aí alguma coisa? Amanda, Lívia, Guilherme, não. Então vou continuar, hein? Bora então. Deixa eu ver aqui só quem mais entrou. Mais ninguém entrou. Tudo bem. Ah, mas tem. Ó, o Lohan entrou. Muito bem, Lohan. A Ana Sofia que não entrou. Beleza, vamos lá. Aí, para que nós possamos até aprofundar esse processo, tanto o estágio, né, de compra, quanto as etapas que são necessárias, nós também precisamos entender ou visualizar os benefícios que o processo que a gente acabou de ver, ele traz. Então, dentre os benefícios, eficiência operacional, eu tenho a economia de tempo, de dinheiro. Se é um fornecedor que eu já pedi de outra vez, esse processo fica muito mais fácil de eu poder fazer, porque eu já conheço, porque eu já sei como é que funciona. Claro, se é um que eu não conheço, aí eu vou ter que, dependendo, né, como é produto, eu peço a amostragem, eu mostro, eu levo, né, para o meu setor de produção para ver se realmente é aquilo, eu levo para o setor comercial para ver se é aquilo que o cliente está esperando, e aí é um pouco mais trabalhoso. Mas quando você monta o processo e esse processo vai ser repetido, ele fica muito mais fácil e claro que você maximiza aí o lucro, o retorno e também o fluxo do caixa da empresa, ele vai operando aí de uma forma positiva. A redução de fraude também entra nesse processo de compra, porque pensar em fraude, em compra, né? Tipo, fraude, mas como assim? Realmente fraude no cartão, fraude no INSS, fraude no governo, fraude no banco, não sei o quê. Mas calma, no processo de compra, a fraude é você ter uma especificação e te é entregue outra. Então, com o uso de tecnologia, muitas empresas já estão conferindo lá as especificações através de nota fiscal, especificação do que chegou, se realmente é aquilo que estava abordado, pode ter sido feito por um escritório, tipo, na matriz e chegou em outra unidade. Então, você também, com o uso da tecnologia, consegue aí bater se era aquilo que estava sendo esperado. E depois de todo esse processo feito, montado, aquelas etapas todas que a gente acabou de ver, nós conseguimos aí montar um fluxo que possibilite o acesso fácil às informações. Então, eu tenho histórico, né? Até porque uma vez já comprado aquele material, me gera um histórico. Então, eu sei assim quais foram os fornecedores que a gente buscou para cada item. Quem foi que atendeu a especificação? Lembra do texto que vocês leram aí antes das 8 horas, que falava lá sobre desenvolver fornecedor, de você ter o fornecedor aí dentro do seu processo de compra.
Então, eu já consigo aí ter o histórico e saber de uma forma fácil. Mesmo que uma empresa não tenha um sistema, né, algo tão avançado, mas pelo menos em algum lugar, nem que seja tipo uma pasta física, você tem lá impresso ou anotações sobre os fornecedores e a sua especificação, ou se realmente ele atende ou não aquilo que a sua empresa precisa. Tá? Eu geralmente tinha as pastas com as observações por item, por produto, por tipo de fornecedor, porque o sistema ele podia ser acessado por outras pessoas e podiam remover aquele fornecedor. Então eu já deixava, porque a hora que precisasse, era muito mais tranquilo de pegar, levantar lá para determinado item quem foram os fornecedores que atendiam e aí ver também se realmente todos poderiam nos dar o suporte ou não, levando em conta aí às vezes até a quantidade que podia ser maior e aquele primeiro não fornecia, tá? Por fim, o melhor controle orçamentário, eu já falei do fluxo de caixa aí em cima, falei aí da compra bem efetuada, que ela também gera economia, então eu tenho o melhor controle do orçamento, porque eu sei quem é o melhor fornecedor, eu consigo entender, até pensando aí em estoque e tal, a quantidade que seria ideal para que eu pudesse comprar e também para que eu pudesse trazer economia junto a essa etapa de compra. A gente vai para o último ponto, que é a parte de negociação em compras, que, de certa forma, negociação a gente viu. Até a palestra lá que a professora tinha feito da outra vez, também abordava isso, né? Abordava esse fator, porque agora a gente vai focar num outro ponto que eu não tinha abordado. Então, a gente vai focar junto aí a escolha de uma prestadora de serviço, a gente vai focar junto à questão até de contrato e de acompanhamento aí desse processo. Vamos nessa. Ó, negociação no processo de compra. Quando a gente pensa em contratar uma prestadora de serviço, né, a ideia principal que uma empresa tem, tá? Vai anotando aí, hein? Claro que vai ficar gravada, mas o grupo que vai falar de prestação de serviço. É fundamental, é vantajoso que esse processo de contratação, ele me gere aí uma economia. Quando eu falo economia, é assim, se eu posso contratar um porteiro, então por que eu vou terceirizar? Tem que ter benefício. Ah, porque a empresa se encarrega, em caso de férias, de substituir o funcionário, a empresa se encarrega, em caso de afastamento, em substituir, e se ele faltar, ela mandar outro, não sei o quê. E se eu tiver o funcionário contratado e ele faltar, né? Aí eu não tenho quem colocar, a não ser que eu remaneje alguém da equipe. Então, a ideia principal de eu negociar isso é justamente deixar nas cláusulas, ou eu entender essas cláusulas, o que está descrito. Porque a hora que eu preciso, eu não sei se realmente eu posso ou não. Tem empresa que é super flexível, gente. Tipo, às vezes não está no contrato lá, mas o cara quebra o galho, ele facilita, ele permite que você faça o uso de algum serviço aí que a empresa tem, mas que não estava no contrato. Às vezes eles permitem que você possa fazer a troca aí, porque o funcionário passou mal e aí eles mandam outro, mas isso não estava no contrato, um exemplo, tá? Agora tem outras que não, que é o que está no contrato e aí não tem muita negociação. Por isso que é bem interessante deixar isso claro antes do fechamento, até para evitar desgaste. E com o tempo eu acredito que as empresas trabalhando juntas, né, elas vão aí melhorando a parceria e trazendo resultados, tá? Uma pergunta até que eu deixo aí para vocês não sei, talvez o Ricardo, talvez a Selma, mas quando, ou até vocês, como pessoa física,
o que vocês levam em consideração na hora de contratar aí um serviço? Eu falei de serviço o tempo todo, mas todo mundo entende, né, o que é serviço. Produto é um bem tangível, serviço é intangível que você contrata ao final daquilo que tinha que ser feito lá, tipo o dentista, o médico, você contratou um curso lá, tal, acabou e beleza, tá? Todo mundo entende essa diferença, né? O que vocês levam em consideração? Denis, custo-benefício, Cledir? A Mel, o que você pensa, Mel? Quando a Mel vai na cabeleireira Leila, unhas, maquiagens, acessórios e cabelos. Ó, o Cledir colocou custos-benefício. A Selma, qualidade, preço e idoneidade. Beleza. Há aquela questão, né? Aquele estigma que muita gente acaba e, tipo, vai contratar uma pessoa para serviço de alvenaria, né? O chamado pedreiro. E aí, poxa, será que realmente é uma pessoa idônea, que ela vai começar o serviço e ela vai terminar? Será que ele não vai largar a obra no meio do caminho? Eu sempre ouço o povo falar disso, tipo, caramba, e agora? Porque começou e não terminou, e eu já tive problema com 3 pedreiros, agora mais um, não sei o quê. Tô vendo aí, a Ingrid colocou depende, a Natália colocou qualidade de preço, a Ingrid colocou depende da situação, rapidez, eficiência, preço, a Mel colocou qualidade e preço, e levando até em consideração aí, que eu acho que 3 pessoas colocaram qualidade, a qualidade ela é algo relativa, né? Porque de repente qualidade para uma pessoa não vale para outra. Então ela é relativa e claro, também passa por padrão do preço. Até porque, né, igual eu dei o exemplo do salão. Tem um salão lá no shopping. Aí a pessoa vai lá. Por que que ela vai pagar, sei, R$ 300 no negócio no cabelo, se ela fizesse num salão, tipo, no bairro lá dela, ia ficar da mesma forma e ela ia pagar R$ 80. A gente já tem uma boa diferença de preço, mas a qualidade, às vezes, do espaço, o lugar, de ir até o shopping, toda, às vezes, a infraestrutura, tudo isso também acaba pesando aí, contando, né? A Selma colocou aí uma coisa que é interessante mesmo, é pedir a recomendação ou a indicação de alguém tal para que possa fazer a contratação. Então, até nisso na pergunta aí, quando a gente pensa em negociar, na hora de contratar o serviço, a gente precisa pensar a questão do preço e aí negociar. Claro que também desconfia, hein, gente? Desconfia porque às vezes o preço muito baixo pode ser que esteja fugindo aí daquilo que realmente é proposto. Então, na negociação, você precisa também ficar de olho nesses fatores, a agilidade aí nos resultados entregues, que acredito que entra até um pouco aí na qualidade que vocês colocaram, tá até aí, ó, a qualidade do serviço, tá? Então, tipo, será que realmente eu vou ter um preço adequado à necessidade da empresa? Será que a agilidade na entrega daquilo que eu preciso vai estar de acordo? Igual o caso do pedreiro, vai. E a qualidade do serviço? É boa? É um serviço meia boca que não vai me atender? Então também eu tenho que levar esse fator em consideração. Uma coisa que eu já falei, mas reforçando até nesse ponto de negociar, você consegue negociar as cláusulas do contrato. Então, nessa negociação de cláusula, seja aí quando você vai contratar um serviço, né, mas também se aplica em produto, é interessante para que você realmente deixe ali exposto os direitos e deveres de cada parte. Tipo, entregar as quantidades, não sei o que, no dia certo e tal, tá lá previsto. No caso de serviço, determinar que a equipe, de quantas pessoas trabalhem em determinada tarefa, porque se você vai terceirizar a sua mão de obra, precisa ter regras, apesar da pessoa estar vinculada lá quem contratou, mas você terceirizou o serviço para ele, então ele precisa também entender aí a sua obrigação, até mesmo prevendo problemas que possam acontecer no contrato. Igual eu já falei, tipo, falta de funcionário, problema com é,
até salários também. Tudo isso pode estar colocado aí no contrato, uma vez que tem na prestação de serviço, isso precisa ser pensado e amarrado muito bem para evitar surpresas lá na frente. E lembrando aí uma coisa quanto ao processo de negociação nas compras. No processo de compras, tá? Pode ser aí produto, serviço, é fundamental que também você acompanhe se está de acordo e acompanhar o que fala no contrato se não tiver de acordo. Porque existem contratos que às vezes a pessoa faz, mas ela não observa com detalhe aí, né? Não vai lá minuciosamente observar. E às vezes a cláusula você tem que pagar tipo 5 valores que você pagaria em cada mês aí do contrato. Aí talvez não compensa de você fazer essa rescisão, essa quebra do contrato, mesmo ele não estando atendendo. Então, tem que estar de olho, porque até os indicadores, tipo, olha, se sua empresa, depois de 3 meses, estiver com todos os indicadores negativos, a gente pode fazer a rescisão do contrato automático. Tudo isso tem que estar no papel e tem que estar descrito no momento de negociar. No caso de produtos, eu até montei um quadro aqui com um passo a passo, só para a gente poder até finalizar já essa fala. Eu vou mostrar para vocês, mas deixa só eu colocar aqui esse... Pronto. Voltando. Ó, no caso de produto, analisar a especificação do produto. Então eu vou observar aquele detalhamento que eu preciso para ver se realmente aquele fornecedor pode me entregar. Vou observar também prazo e o preço, né? Eu vou encontrar aí um equilíbrio dos dois e se eles estão de acordo com aquilo que eu preciso. Eu até lembro que acho que foi a editora lá do livro, se eu deixasse para receber em um tempo um pouco depois, tipo 15, 20 dias depois, eles faziam um preço menor. Se eu optasse aí por 7 a 10 dias, eles faziam um preço um pouco maior. Então, até isso do equilíbrio e também a sua necessidade conta, porque aquilo que a gente falou de criar um histórico, você já sabe como é que o fornecedor funciona. Então, se você sabe que se esperar um pouco mais o preço é melhor, então por que não, né? Ao invés de esperar zerar seu estoque, você já faz o processo antes do pedido de compra para que você consiga obter esse preço melhor. Então você já traz a eficiência aí do processo. Ter a questão de pesquisa e seleção muito bem feita, ela acaba ajudando você a ter o fornecedor certo e evitar dor de cabeça lá na frente. Saiu ali cortado F, mas criar aí um vínculo com o fornecedor, né, com os fornecedores, igual até a Selma colocou aí, hein, Selma, você já tinha escrito isso. Ele traz também uma facilidade no processo de ressuprimento, tá? Porque eu não vou precisar comprar só uma vez. Existe o processo de ressuprimento. E aí esse processo ele vai acontecer várias vezes. Sempre está de olho também em novos produtos ou em novos fornecedores que chegam no mercado, até porque se a sua empresa pode substituir algo que está dando errado, por que não fazer? Ou então agregar novos produtos ou trazer novos fornecedores como parceiro, né? Apesar, tipo, o time que está ganhando não se mexe, mas de repente você consegue aí trazer uma nova característica aí de fornecedor, uma nova facilidade para sua empresa, até porque a sua empresa espera que você traga o retorno, né? E, por fim, envolver aí a equipe tanto nas etapas de negociação quanto nas etapas de compra, porque você vai estruturar esse processo da melhor forma possível. Ah, sim, isso daí a gente também tinha falado aí em outros momentos, Selma. Ter aí uma segunda opção, ela colocou, gente, que é muito importante, até porque, né, a gente olhar aqui de você observar novos fornecedores ou novos produtos, também te leva aí a esse fator. Claro que aí tem que atender, ó, aos critérios aí de seleção, de pesquisa, tá? Então, só relembrando, até quem entrou depois,
eu deixei, volta, eu deixei uma atividade que era um texto, tá? Eu fiz a aula diferente hoje, comecei aí 8 horas praticamente, porque antes eu deixei a atividade do texto com as questões, com as perguntas, e que vocês trabalhassem durante a primeira aula sozinhos aí, lendo o texto, respondendo a pergunta, e ficou lá para poder fazer o envio, tá? Então, quem ainda não fez, quem nem sabia, né? Como eu sei que é a primeira aula, muita gente tem problema, às vezes por conta de trabalho, ou porque hoje está chovendo e aí acabou atrasando, que observe aí ao final da aula, observe amanhã, em outro período aí que você consiga olhar, porque também tem um prazo e o prazo, né, encerrando, pode ficar tanto sem a frequência quanto sem a menção. Tranquilo? Dúvida que acabou agora. Alguém quer perguntar? Marina, Cledir, Marcos, perguntar, aproveite aí, que a gente finaliza, ó, deu 8h50. Não?